Esta é a previsão das cartas do tarô para o final de semana 28 e 29 de março de 2026. Vamos acompanhar o que as cartas mostram sobre as tendências desse final de semana, sobre as situações que nós podemos nos deparar, sobre as oportunidades, caminhos e tudo que podemos encontrar por aqui. De acordo com as áreas, né? Nós vamos entender aqui nas finanças, no trabalho, na área afetiva, na área da saúde, da espiritualidade, mais um conselho e vamos entender então aqui temos nas finanças o 7 de espadas. Então, é um final de semana bem interessante para ampliar as ideias, estratégias e planejamentos que trazem algum benefício de alguma forma, tá? Porque é possível que talvez você consiga ter algumas vantagens. São pequenas vantagens, tá? Mas são pequenas vantagens que podem te favorecer de certa forma. São estratégias que podem fazer você lucrar, certo? E é importante também cuidar, assim, né, no sentido de investimentos, prestar atenção também, cuidar nesse sentido dos investimentos, porque talvez seja um final de semana que talvez você queira apostar, por exemplo, em alguma coisa, e aqui vai o recado. Muito cuidado com negociações arriscadas que não têm garantia, porque talvez pode haver de fato, né, pode haver um tipo de risco que talvez possa te expor ou possa te, né, pode ser arriscado a ponto de te colocar numa situação perigosa, assim, meio, né, te colocar numa situação delicada, tá? Então, é interessante prestar atenção nisso. Prestar atenção em quais são as tuas estratégias para as tuas finanças e como que você vai fazer para não se comprometer, não comprometer a tua integridade, assim, se arriscar por alguma coisa, não vale, às vezes não vale a pena, né? E o trabalho aqui nós temos a carta do Hierofante, então vai ser um final de semana que provavelmente nós tenhamos uma rotina mais comum, mais normal, onde nós vamos manter certos costumes, né? Vamos manter alguns modus operandi, né? Talvez a gente não vai ter muitas mudanças no trabalho. A gente vai fazer as coisas meio que dentro da normalidade, assim, né? Dentro do comum, da rotina comum, do cotidiano, do que se faz no dia a dia. E também alguns costumes que podem ajudar de alguma forma, né? Até mesmo regras, talvez sejam necessárias algumas regras, alguns rituais também, tá? Pode ser um final de semana que você faça algum ritual no seu trabalho, assim. E, bom, aqui na área afetiva nós temos a carta da Torre. E com a carta da Torre, é algo assim, né, que traz alguns imprevistos que podem surgir, né? São imprevistos que podem surgir, que podem podem chacoalhar algumas relações, podem estremecer algumas relações, podem, né, trazer algumas mudanças, mas são coisas que às vezes até para melhorar. Sempre é para melhorar, né? Pelo menos eu acredito sempre nisso, gente. Eu tenho um olhar mais positivo, seria assim dizendo, né? Mas não é nada ilusório, é mais até realista mesmo, porque se a gente, eu pelo menos, quando eu olho para trás e eu vejo que tem coisas que mudaram na minha vida e nas minhas amizades, nos afetos, que ali no momento foi um pouco desconfortável, foi difícil de lidar, mas depois que passou eu vi que foi para melhorar mesmo, melhorou. Então eu acredito nisso, que mesmo essas mudanças meio caóticas, desagradáveis e que trazem um certo desconforto, elas, de certa forma, vão ser úteis também. Aí aqui na área da saúde, da espiritualidade, nós temos o mago. Então, para nossa saúde, de acordo com a carta do mago, nós podemos recorrer a algum tipo de medicamento. Ontem já veio para nós o Valete de Copas, né, falando sobre essa possibilidade de também fazer alguma suplementação, né, alguma coisa assim. E justamente aqui o mago ele fala também sobre isso, sobre algum tipo de medicamento,
algum... Ah, deixa eu contar pra vocês, que eu me lembrei. Sabe o que que o mago representa aqui pra mim? Foi basicamente você fazendo alguma coisa pra sua saúde, por exemplo, né? Vamos supor que você vai fazer um caldo de ossos. É uma alquimia, né? Fazer o caldo de ossos ali é uma alquimia, porque você vai pegar, vai colocar algum, né, um alho, uma coisa ali nos ossos, vai, né, vai cozinhar, vai colocar na pressão, vai tirar, vai moer, vai preparar o caldo. Depois tira o caldo, deixa esfriar, tira a gordura de cima, para usar somente né, todo o colágeno que fica ali, né, aquele materialzinho ali. Então é uma alquimia, né? Olha o tanto de preparo que tem. Então, o mago é você talvez fazendo até uma alquimia, fazendo algum tipo de medicamento para você beber, ou para administrar, ou para, enfim, até para dar para alguém de repente, tá? E também na saúde o mago vai nos alertar para uma certa ansiedade, um certo estresse que pode surgir. Então, você pode perceber que talvez está meio estressado, tá meio ansioso, mas é algo que pode de repente ser direcionado, pode ser uma energia um pouco que precisa de foco, né? Que de repente você precisa direcionar para algo. Essa energia você pode fazer algo dela, né? Você pode fazer algo dessa energia para você mesmo. E aqui na espiritualidade, com a carta do mago, ela vai trazer para nós uma certa confiança no que nós vamos fazendo, no que nós vamos agindo, no que nós vamos tomando por caminho e fazendo, né? É um final de semana interessante para nós mantermos a nossa confiança em nós mesmos, manter a nossa confiança em nós mesmos, fazer algumas coisas né, que precisam até de atitude, né, de uma iniciativa que talvez a gente não tenha toda. Inclusive, vem aqui no Seis de Bastos, no conselho, né, essa questão da iniciativa. Mas o mago, ele na espiritualidade, ele vai nos lembrar também que às vezes, mesmo sem ter experiência, a gente tem que tomar certas atitudes, ter certas, né, tomar certas decisões e certas atitudes, sabe? E aí, justamente aqui no Seis de Bastos, quando chega nessa parte do conselho, o tarô ele vai trazer essa reflexão para questões de apoiar, de elogiar, de motivar as pessoas e se motivar também, né? Você se apoiar, você se colocar num lugar de conquista, de saber que você tem seus méritos e ter esse otimismo, inclusive, para seguir adiante, né? Esse otimismo pode fazer muito bem, vai fazer muito bem. Então, mantenha-se motivado e otimista de qualquer forma, melhor forma possível, na verdade, né? E se for possível, influenciar as pessoas também de um jeito positivo, ótimo, melhor ainda, tá? Então, é aquele final de semana que pode ser que a gente seja, inclusive, o exemplo para alguém, que alguém se inspire em nós, tá? E, claro, essa é uma tiragem coletiva, talvez não vai ressoar tão especificamente para você ou com alguma questão mais pontual. Eu tô aqui ao seu dispor também nos comentários para tirar suas dúvidas. Eu tô aqui para tirar suas dúvidas. Outro dia a moça disse: Tami, você tá trazendo a previsão das cartas ou é nutricionista? Ela colocou assim. E eu tô aqui sempre para explicar e adoro quando vocês perguntam e questionam também para eu poder explicar para vocês do que se trata e essa leitura traz a previsão das finanças, do trabalho, da espiritualidade, da área afetiva e também da saúde. Então, é uma leitura que também engloba essa área da saúde. E muitas vezes vem, como aqui mesmo nós tivemos hoje no Mago, essa questão de administrar algo, né? E eu sempre vou trazer exatamente a explicação do que a carta nos fala, né? Do que a carta remete dentro do contexto da saúde, certo? Então, estou ao seu dispor nos comentários e para fazer a leitura particular, basta você acessar o link que tem aqui na descrição, que na legenda tem o link com o meu contato para a gente poder conversar, que eu possa entender, que a gente consiga criar ali, né,
uma estimativa, um entendimento do que eu posso te ajudar através das cartas, certo? Então, entre em contato comigo no link da descrição que tá aqui embaixo na legenda. A gente conversa e aí eu consigo entender melhor como que eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Desejo um ótimo final de semana para você, um abraço fraterno e fique bem, um ótimo final de semana que você merece, ok? E um abraço, até mais.